E a gente vai seguir com a nossa aula de história, tá? E na nossa aula de história de hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, né? Na segunda-feira, dia 7 de setembro, a gente comemorou a independência do Brasil, né? O período que Dom Pedro ele declarou a independência. E a gente vai lembrar, e se não lembrar, vamos saber, né, de como foi que isso aconteceu, como foi que isso surgiu, por que se tornou um marco na história do Brasil, tá? Então, a independência do Brasil aconteceu em 1822. Vejam só há quanto tempo que isso aconteceu. Em 1822, Dom Pedro I ele declarou às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, a independência do Brasil. E transformou, né, e com a independência do Brasil, o país se transformou em uma monarquia com o coração de Dom Pedro. Vamos lá entender isso. Uma monarquia, né, se você não lembra, é um governo onde temos reis, rainhas, imperador, imperatriz, tá bom? E era esse tipo de governo daquela época. Hoje a gente tem o presidente, temos governadores, vereadores e por aí vai. Não é um tipo de governo bem diferente. E aí Portugal, que colonizou o Brasil, segundo a história, apesar de que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinham o povo indígena com suas diversas tribos em diversas regiões do país, espalhadas pelos países, os portugueses chegaram, né, como pessoas que vinham de uma civilização moderna, tendo em vista que os indígenas não viviam com nenhuma tecnologia. Então, os portugueses chegaram e colonizaram. Chegaram colocando banca, como se diz a história, né? Chegaram dizendo, essa terra aqui quem descobriu foi eu, é nossa e fará parte de Portugal, tá? Então, perceberam que a terra era muito fértil, que dava muitas plantações, que além dessas plantações havia muita diversidade entre a flora e a fauna, ou seja, gerava riquezas, e além disso o Brasil é um dos maiores países rico em mineração, né, de ouro e pedras preciosas. Então, percebendo isso, os portugueses usaram e abusaram dos recursos das nossas terras, tá? Tiraram nosso ouro, tiraram nossas plantações e diversas outras coisas. Além de escravizarem também o povo indígena por se sentirem superiores e por terem armas, né, para ofender, hostilizar e oprimir esse povo. Mas enfim, a independência do Brasil, como eu já disse, foi declarada em 1822. E esse acontecimento está diretamente relacionado à mudança da família real de Portugal para o Brasil. Porque a família real ela se mudou de Portugal para o Brasil em 1808, porque as tropas francesas estavam perseguindo, né, querendo capturar a família portuguesa. Então estava tendo ali uma briga entre a França e Portugal, e a França, sendo muito mais forte em questão de armamento e soldados, acabou oprimindo, de certa forma, os portugueses, e eles vieram aqui para o Brasil, né? Teve essa mudança. E aí a chegada da família real ocasionou uma série de mudanças na organização do país, na monarquia do país, né? E isso possibilitou a independência do Brasil. E aí, com a chegada da família real, os brasileiros experimentaram em seus grandes centros um desenvolvimento resultado de uma medida implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Então o rei ele chegou aqui no Brasil e disse: a gente vai mudar isso, a gente vai mudar isso e isso, para que o país ele se desenvolva. E isso aí acabou abrindo uma brecha
Porque com o Brasil desenvolvendo economicamente, a gente não precisava mais depender de Portugal. Então nós estávamos andando com as nossas próprias pernas, né, economicamente falando, sem depender de Portugal, sem precisar dos recursos de Portugal. E foi justamente essa brecha que possibilitou a independência, né? E aí o rei ele tomou várias providências em um ano após a sua chegada para que houvesse interesse pela educação, pela literatura brasileira, no ensino público, abrindo vagas para professores. Instalou na Bahia uma loteria para arrecadar fundos em favor da conclusão das obras do teatro da cidade. Então ele ampliou demais a economia, sem ter a visão de que o Brasil ele se tornaria um país independente de Portugal. E aí isso acabou causando alguns conflitos, né? E aí com a independência, quando Dom Pedro ele declarou a independência, porque já não estava mais conseguindo administrar as imposições vindas lá de Portugal, ele se tornou o imperador do Brasil. Então, o Brasil, a partir daquele momento, não dependia em nada, nem de governo, nem de tropas, nem de exército, nem de dinheiro de Portugal. O Brasil passou a viver apenas com seus próprios recursos, né? Graças à vontade, à atitude que o Dom Pedro teve. Óbvio. E aí começou a se desenvolver e depois disso houveram vários conflitos até a monarquia se encerrar, até os portugueses saírem do governo. Foram várias e várias histórias. A gente poderia passar aqui várias aulas falando sobre isso. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa questão da independência, o que ocorreu após o período da independência nas nossas próximas aulas. Mas hoje a gente vai se ater principalmente a esse movimento, o que é que aconteceu, como foi que aconteceu, aí, né, a independência do Brasil, tá bom? Então, nós faremos uma atividade essa no caderno de casa de história. Então, vocês já podem preparar o caderno para copiar essas questões que eu vou enviar, se é que eu já não enviei, tá bom? Então, copiem, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, é só perguntar que eu vou estar aqui para responder e tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês, tá? Beijo e até a nossa próxima aula.